Nesse anime, acompanhamos a jornada de Hinomaru, que luta para conquistar seu grande sonho de ser o melhor jogador de sumo, tradicional esporte japonês, e receber o título de Yokozuna, lutadores que estão no ranking mais alto do sumo. E galera, a gente chegou aos 200 mil inscritos, meu, tá louco, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 250 mil, galera, tamo quase lá. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 8.504 likes. E agora, bora lá. A história começa com Hinomaru defendendo uma garota que estava sofrendo abuso em um trem lotado, e na confusão ele desce muito antes de chegar na sua estação e fica perdido procurando o caminho do colégio Ishigami, famoso por conta do clube de sumo no qual ele estava indo se matricular. Depois de um tempo, finalmente ele encontra o colégio avistando justamente um aluno do clube de sumo, o Ozeki, que estava treinando. Ele fica super empolgado ao ver que lá tinha até um ringue externo e se apresenta para Ozeki, dizendo que ele vai se matricular no colégio. Então ele desafia o Ozeki para um duelo, deixando ele impressionado como era notável que Hinomaru treinava com frequência e se perguntando como ele tinha ganhado tantas cicatrizes. Ozeki se prepara para lutar, mas Hinomaru luta para valer e facilmente derrota ele. Impressionado com Hinomaru, Ozeki pergunta por que não conhecia seu nome de nenhum torneio, e Hinomaru explica que ele não lutava em torneios oficiais. Ozeki comemora ter um novo membro em seu clube, mas quando Hinomaru pede para conhecer o dojo, ele já fica desanimado. Ao chegar lá, Hinomaru percebe que o dojo estava tomado por delinquentes quando o líder deles, Yuma, aparece, intimidando Ozeki e tirando sarro do sumo. Isso irrita Hinomaru e Ozeki leva ele pra longe antes que ele causasse briga. Sozinhos, Ozeki conta que é o único aluno do clube, por isso não tinha como fazer nada em relação aos delinquentes. Hinomaru estranha que só tinha um aluno no colégio Ishigami, descobrindo que na verdade ele estava no colégio errado chamado Odashi. Ozeki fica triste com a confusão, mas fala pra Hinomaru que alguém tão talentoso como ele merecia ir para um colégio prestigioso como o de Ishigami. Então Hinomaru explica que ele também era um bom lutador, e dava pra ver que treinava com frequência, ficando admirado com o ringue que Ozeki tinha falado que ele mesmo construiu sozinho, dizendo que se ele continuasse treinando assim, em breve eles se encontrariam em um torneio, e assim Hinomaru segue seu caminho em busca do colégio Ishigami. Porém mais tarde ele continua perdido e acaba voltando pro colégio Odashi quando vê Ozeki olhando pro seu ringue completamente destruído. Desolado, Ozeki chora, pois aquele ringue era a única forma dele treinar sumo naquele colégio. Nesse momento os delinquentes aparecem rindo do que tinham feito e Hinomaru enfrenta eles desafiando Yuma para um duelo, no qual se ele vencesse, Yuma teria que abrir mão do dojo. Yuma aceita o desafio com a condição do duelo ser nos seus termos. Ozeki fica preocupado com o amigo, pois Yuma com certeza não iria lutar de forma justa, mas Hinomaru fica tranquilo, pois tinha certeza que seria um Yokozuna e não perderia para um delinquente. Ozeki então fala que aquilo era impossível, pois Hinomaru não poderia ser um lutador profissional, porque seria reprovado no exame médico por não ter o tamanho mínimo exigido. Achando ter convencido o amigo, Ozeki vai até onde os delinquentes estavam esperando e diz que ele desistiu do duelo e pede desculpas para Yuma, que diz que vai deixar tudo pra lá se Ozeki prometer desistir do sumo. Mas antes que Ozeki pudesse abrir mão do seu sonho, Hinomaru aparece para duelar. Yuma então relembra que a luta seria nos termos dele, e explica que se Hinomaru aguentar 10 minutos de pancada sem revidar, venceria o duelo. Ozeki acha aquilo um absurdo, mas Hinomaru aceita o desafio, e assim ele começa a levar pancada na cara, mas para surpresa de todos, Hinomaru aguenta firme por não apenas 10, mas 15 minutos inteiros, já que os delinquentes ainda tentaram aumentar o tempo para garantirem a vitória do Yuma. Hinomaru explica que no sumo eles não podem tocar no chão e treinam muito exatamente para não cair, então não teria como ele ser derrubado por alguns socos. Yuma fica revoltado com o resultado da luta e tenta atacar Hinomaru, mas como já tinha dado o tempo do duelo, Hinomaru revida, derrubando Yuma com um único golpe. Yuma então aceita a derrota e cumpre com sua palavra, liberando o judô para Ozeki. Hinomaru então diz que ele sempre será bem-vindo no ringue. Mais tarde ele explica para Ozeki que ele provará para todos que o tamanho de um lutador não importa, e vai se tornar o maior lutador de sumo do mundo. No dia seguinte, Ozeki tenta conseguir mais membros pro clube de sumo, mas não consegue nenhum. Porém, para sua surpresa, Hinomaru estava no ringue e diz que vai entrar pro colégio Odashi e fazer parte do seu clube. E assim os dois treinam sumo juntos, e Hinomaru pergunta quando será o próximo torneio, mas Ozeki lembra que para participar do torneio eles precisam de pelo menos 5 membros. Hinomaru fala que isso não será um problema, pois eles poderiam chamar muitas pessoas na feira de clubes do dia seguinte, porque ele tinha um plano de atrair membros através do cozido shanko, uma refeição típica dos lutadores de sumo. Mas na feira de clubes todos odeiam o sabor do shanko que Hinomaru fez. Claramente ele não era um bom cozinheiro, pois nem mesmo um gatinho pareceu gostar do cheiro. Então Ozeki decide distribuir panfletos. Nesse momento finalmente aparece alguém que gostou do shanko, o Shihiro, mas apesar dele falar que sempre gosta de testar vários esportes para conseguir ser o maior lutador de luta livre de MMA, ele não se interessava por sumo. Apesar disso, ele simpatizou com Hinomaru, já que os dois tinham um sonho de se tornarem os melhores lutadores dos seus esportes, e entrega um ingresso convidando ele para ir até um evento. Enquanto isso, na aula, Yuma sonha que tá perdendo novamente para Hinomaru, enquanto sua irmã
irmã e presidente do conselho estudantil Reina organiza tudo pro tal evento sair como planejado. Mais tarde, Hinomaru e Ozeki ainda não tinham conseguido nenhum novo membro, e como todos estavam reunidos no ginásio pro evento, eles resolvem dar uma passada lá. Quando chegam, Hinomaru descobre que Chihiro foi campeão nacional no ano passado, conhecido no colégio como Intocável. Hinomaru percebe como as disputas do evento estão fazendo sucesso e resolve participar, desafiando Chihiro para mostrar a ele como sumo é incrível. Além disso, ele lutaria para aprender com Chihiro, já que nas duas lutas os lutadores se enfrentavam desarmados em um ringue, mas Chihiro fala que são diferentes, pois em uma luta livre perde quem é imobilizado, já no sumo perde quem sai do ringue ou quem encostar a mão no chão, falando que na visão dele sumo era meia boca. Então Hinomaru propõe que cada um lutasse seguindo suas próprias regras, ele seguindo as do sumo e Chihiro da luta livre. Enquanto isso, Yuma escuta que estava rolando a luta no ginásio e vai assistir. Todos ficam assustados com a vantagem que Hinomaru deu para Chihiro, e assim a luta entre sumo e luta livre começa com Hinomaru derrubando Chihiro no primeiro golpe. Mas como na luta livre isso não significava derrota, a luta continua e Chihiro percebe que Hinomaru era super resistente e não vai cair tão fácil quanto ele pensou. Depois de vários golpes, Chihiro cai e mesmo conseguindo continuar a lutar, ele admite derrota por perceber que Hinomaru era realmente mais forte que ele, e assim o sumo vence o duelo. E para melhorar, Chihiro decide entrar pro clube, já que ele percebeu que tinha muito a aprender com o sumo. Com o sucesso da luta, eles conseguem atrair mais um aluno chamado Mitsuhashi. Além disso, Yuma fala para sua irmã que também entrará no clube. Claramente, Reina não fica feliz com a ideia, mas ele fala que tá decidido a derrotar Hinomaru no sumo, e para isso precisaria treinar muito. Então mais tarde, Yuma pede perdão pelo que tinha feito, pedindo permissão para entrar no clube, e assim eles conseguem 5 membros, número suficiente para lutarem no torneio, com Ozeki sendo o presidente do time. Nesse momento, um amigo de Hinomaru chamado Kirihito aparece, dizendo que veio para ser técnico deles e levar eles pro campeonato nacional, e assim eles partem para o primeiro treinamento em um colégio com um dos melhores clubes de sumo, o Colégio Eiga, já que para entrar no torneio nacional eles precisam treinar contra times de nível nacional. Todos ficam intimidados com o quanto eles são grandes e fortes. Quando a luta começa, eles perdem facilmente, e Hinomaru, ao reconhecer um dos membros do clube adversário chamado Shan, vai atrás dele antes da sua vez de lutar. Mas apesar da derrota dos outros, Chihiro consegue vencer o oponente usando técnicas da luta livre, e assim a vez de Hinomaru chega, mas ele não estava lá. Vemos que Shun tinha ainda atrás de outro membro do clube chamado Sosuke, que também conhecia Hinomaru, que nesse momento tromba com os dois, e descobrimos que Hinomaru era um Yokozuna no fundamental, mas foi derrotado de uma forma bruta por Sosuke, que desde então não lutou mais sumo por ordem de seu pai, um famoso Yokozuna profissional. Hinomaru pede para duelar com Sosuke novamente, mas ele diz que não pode contrariar as ordens de seu pai, então Shun pede para Hinomaru lutar com ele, e assim eles se preparam para o duelo, sendo que Shun também tinha sofrido com seu tamanho no fundamental, mas se reergueu mais rápido que Hinomaru e tinha chegado nas quartas de final do nacional no ano anterior. Então a luta começa, com os dois acostumados a lutar com oponentes mais altos, tornando eles adversários desafiadores, e quase que Hinomaru perde, mas ele consegue se recuperar e vencer o duelo derrubando Shan. Porém Hinomaru, não satisfeito, desafia novamente Sosuke, que finalmente topa lutar. Então um novo duelo começa, com os dois dando tudo de si para vencerem, até que a luta é interrompida, pois Sosuke ainda não tinha permissão do pai para lutar. Depois o time volta pro colégio Odashi, com Hinomaru refletindo que se a luta tivesse continuado, provavelmente teria perdido, mas Kirihito diz que vai treinar para ele conseguir vencer mesmo com sua técnica de bater de frente, e assim eles seguem com treinamentos um pouco esquisitos, como colher alga marinha como forma de melhorar o equilíbrio. Na volta, todos conversam sobre como Hinomaru infelizmente nunca vai conseguir ser um profissional, por conta do tamanho mínimo exigido no exame, e se perguntam de onde ele tira tanta paixão pelo sumo. De volta ao colégio, Kirihito fala para Mitsuhashi, um novato sem experiência no sumo, que ele vai lutar e vencer todos do seu time, e assim, seguindo as instruções do Kirihito, Mitsuhashi ganha de Yuma, Chihiro e Ozeki, atingindo suas fraquezas. Com isso, Kirihito conseguiu provar que Mitsuhashi era capaz de mostrar aos outros três onde eles tinham que melhorar, chegando a vez do Hinomaru, e como ele é melhor que os outros, o próprio Kirihito luta com ele. Os dois se esforçam pra caramba pra vencer e Kirihito quase perde, mas lembrando que precisava mostrar onde Hinomaru precisava melhorar, ele consegue virar o jogo e vencer usando 3 técnicas combinadas, o que era bem difícil de fazer, e Hinomaru agradece pela ajuda do amigo. Cansado da luta, Kirihito sai e todos ficam muito empolgados com a ideia dele lutar no torneio com eles, porque isso aumentaria a chance de vitória, mas Hinomaru explica que Kirihito não consegue lutar por muito tempo, por problemas de saúde, e por isso nunca conseguiria participar do torneio com eles. Kirihito só estava como treinador de sumo porque viu que apesar de Hinomaru também ter um empecilho para lutar, ele continuou na luta para se tornar profissional, e decidiu ser treinador dele para ajudar Hinomaru a alcançar seu sonho, e fala para Mitsuhashi que apesar dele ser um novato no sumo, sabia como ele estava se esforçando e que é capaz de vencer. Então o grupo questiona por que Hinomaru também se esforça tanto, já que ele também não conseguiria ser um lutador profissional.
profissional. Porém, Kirihito chega explicando que se Hinomaru se tornar Yokozuna do colegial, poderá participar do campeonato nacional, e se vencesse, teria a preferência de não precisar passar pelo exame médico, podendo assim se tornar um lutador profissional mesmo com sua altura. Porém, isso não seria uma tarefa fácil, pois existem muitos tesouros nacionais que lutariam com ele. Então o Zack pede para Kirihito ser técnico deles para treinar não apenas Hinomaru para ser o melhor, mas sim todo o time. Enquanto isso, Sosuke pede permissão para o seu pai para voltar a lutar sumo, falando que deseja se tornar um lutador profissional. Seu pai pergunta quem reacendeu sua paixão e ele fala que foi Hinomaru. Então seu pai aceita seu pedido, se surpreendendo ao saber que Hinomaru ainda estava treinando sumo. No dia seguinte, Reina vai visitar Yuma no dojo e vê o time fazendo alguns treinamentos estranhos, principalmente seu irmão que estava batendo em uma bolinha de ping-pong. Ela questiona por que eles davam ouvidos ao treinamento do Kirihito, e Yuma diz que metade deles nunca lutou sumo, então eles precisavam de treinamentos diferentes de forma que cada um melhorasse suas fraquezas. Mais tarde, Kirihito fala que como falta pouco tempo pro torneio, eles vão treinar junto com o colégio Ishigami, onde até mesmo os novatos são lutadores de primeira, com exceção de Hinomaru, que treinará em outro lugar onde tem oponentes ainda mais fortes para ele poder aperfeiçoar suas técnicas. Assim que chegam no colégio, eles conhecem Sada, um lutador nível tesouro nacional. No dojo, eles percebem a diferença dos lutadores e do treinamento, com eles sendo capazes de empurrar pneus de 150 quilos, e conhecem o capitão do time, descobrindo que Kirihito nem sequer tinha combinado com eles sobre o treinamento em conjunto. Os Ishigami não demonstram interesse em lutar com um time cheio de novatos, pois para eles, Hinomaru é o único lutador bom deles. Nesse momento, um dos lutadores acaba deixando um dos pneus rolar e Ozeki surpreende a todos, conseguindo parar o pneu de 150 quilos. Como forma de pedir desculpa pro presidente Ozeki, os lutadores aceitam treinar junto com a equipe. Enquanto isso, Shihiro tinha ficado no colégio Odashi para treinar e ver Genosuke, um dos alunos do colégio Ishigami, procurando pelo Hinomaru para uma luta, e como Shihiro queria treinar com lutadores mais fortes, ele finge ser Hinomaru. Ao mesmo tempo em que o time treinava com os outros membros do colégio Ishigami, onde Yuma percebe como seus tapas ficaram mais precisos graças ao treino da bolinha, porém seu oponente era bem mais preparado e derruba ele. Kirihito percebe como todos eles eram muito bons e com certeza vão participar do torneio, se perguntando quem era o quinto membro deles, sem saber que naquele instante ele estava prestes a lutar com Shihiro. A luta deles começa com os dois se mostrando fortes, mas no meio da disputa, Genosuke lembra que Hinomaru é baixinho, percebendo que quem estava lutando não era ele. Shihiro então se apresenta, falando que será o maior lutador de MMA. Por coincidência, Genosuke desejava a mesma coisa, fazendo iniciar uma rivalidade entre eles. Mas nesse momento, os funcionários do colégio pedem para Genosuke ir embora, já que ele tinha entrado lá sem permissão. Enquanto isso, chega a vez do Ozeki lutar, sendo seu oponente justamente Sada. Ele fica nervoso, pois nunca venceria um tesouro nacional, mas Kirihito fala que para eles ganharem no torneio precisavam no mínimo de 3 vitórias, então não bastava só Hinomaru e Shihiro vencer, dependendo de pelo menos um deles também vencerem. Ozeki se lembra de Hinomaru e muda de postura, atacando com tudo, porém Sada usa seu golpe derrotando ele, apesar de reconhecer que Ozeki tinha ido bem, mas ele demonstra estar ansioso mesmo para lutar com o famoso Hinomaru. Enquanto isso, o próprio chega em um dos maiores estábulos do mundo do sumo. Todos aguardavam por ele, imaginando ser um lutador incrível, já que Kirihito garantiu que ele se tornará um lutador profissional futuramente. Porém, eles ficam desapontados ao ver o tamanho de Hinomaru e começam a tratar ele como uma criança, cogitando até deixar ele vencer, mas na sua primeira luta todos ficam espantados com a capacidade dele. O chefe do estábulo, o mestre Shibakiyama, fica arrependido com a forma que tratou Hinomaru, pois apesar dele não ter a altura mínima exigida, nem os seus melhores lutadores eram páreos para ele. Nesse momento, Saenoyama, um profissional de primeira, aparece, e Hinomaru fica animado com a ideia de lutar com ele. Quando a luta começa, Saenoyama derruba Hinomaru várias vezes e depois de diversas vitórias, ele pensa que é inútil continuar lutando, pois o nível de Hinomaru era abaixo do seu. Porém, Hinomaru insiste em mais uma luta. Então a última luta deles começa, com os dois levando mais a sério do que nas outras. Saenoyama dá um golpe forte, mas Hinomaru consegue se manter de pé. Então Hinomaru muda de tática e ataca Saenoyama, que sente a aura de Hinomaru, e derruba ele por um triz antes de ser derrotado. Hinomaru agradece pela oportunidade de lutar com ele, mas Saenoyama pede para lutar com ele novamente no dia seguinte. Então Hinomaru liga para Kirihito para avisar que ele ficará mais tempo no estábulo. E assim o dia passa, com Hinomaru finalmente sentindo que faz parte do mundo do sumo profissional. De madrugada, ele aproveita que tá sem sono para treinar enquanto todos dormiam. Uma garota chamada Saki, que também estava visitando o estábulo, acaba acordando e vai até ele. Ela conta que tem visitado muitos estábulos de sumo porque seu irmão também quer ser um profissional, e pergunta para ele quem tinha sido um oponente mais forte, Saenoyama ou Sosuke, com quem ele lutou no outro colégio. Hinomaru responde que sem dúvida Saenoyama tinha técnicas mais profissionais, mas se os dois lutassem ele não saberia quem ganharia. De repente o chefe aparece e fala que vai lutar com Hinomaru, explicando que assim como ele, quando era mais novo também sofria com seu tamanho, mas treinava muito
muito para conseguir ser um Yokozuna, porém nunca conseguiu alcançar seu sonho, deixando para Sae no Yama realizá-lo. Mas agora Hinomaru deu a ele um novo sonho de provar que os baixinhos também podem ser Yokozuna. Nesse momento, os outros lutadores também acordam e ficam animados para começarem a treinar cedo. Na hora de ir embora, na saída, Hinomaru e Saki conversam e ele descobre que o irmão dela é justamente Tennoji, o campeão nacional, que também participará da nacional, fazendo Hinomaru perceber que ainda precisa melhorar muito para vencer. No dia seguinte, no colégio Odashi, no local que Hinomaru e Ozeki se conheceram, eles conversam sobre como eles evoluíram como equipe e Ozeki fala que quer lutar para sempre no time deles. E assim, depois de alguns dias, o torneio finalmente começa com Hinomaru sendo o primeiro do time a lutar. Todos pensam que ele vai perder por conta do seu tamanho, mas obviamente ele ganha. Em seguida, Chihiro e Yuma também vencem, garantindo a vitória da equipe na próxima fase. Todos pensam que os próximos membros do time também vão ser fortes, mas Mitsuhashi perde feio pro seu adversário. Então a plateia começa a subestimar o capitão deles, pois Ozeki claramente estava nervoso, mas ele também vence a luta, fazendo a equipe deles entrar na semifinal com 4 vitórias. No intervalo, Saida vai até Hinomaru e os dois se confrontam, ansiosos para lutarem. E assim, a rodada final começa sendo o colégio Odashi contra o colégio Ishigami, com a luta final sendo Hinomaru contra Sada. Mitsuhashi, que até então não tinha conseguido nenhuma vitória, com todos considerando ele um perdedor, é o primeiro a lutar. Porém, o capitão do time adversário percebe que apesar dos seus fracassos, nem ele nem sua equipe pareciam ter desistido e avisa pro lutador não o subestimar. Logo quando a luta começa, Mitsuhashi muda completamente usando a tática que tinha treinado, para ele dar a volta pegando seu adversário de costas para conseguir empurrar ele para fora do ringue. Ele na verdade não tinha usado essa técnica antes para fazer seu oponente o subestimar de propósito, coisa que teria funcionado se não fosse o aviso do capitão, mas infelizmente Mitsuhashi perde. Então a vez do Chihiro chega, com seu oponente sendo justamente Genosuke, podendo agora continuar a luta que tinham começado no colégio. Mas naquela vez era diferente, pois pela primeira vez ele teria que vencer pelo seu time, aprendendo como era um trabalho em equipe, diferente do seu adversário que claramente estava pensando na sua própria força. Mas isso faz com que Chihiro fique com 1000 coisas na cabeça, enquanto Genosuke estava apenas focando em vencer. Apesar disso, com a torcida do seu time, Chihiro consegue derrubar seu adversário, graças a todo o seu treinamento. Na vez de Yuma, sua irmã assiste apreensiva por seu oponente, além de parecer forte, ser justamente o capitão do time Ishigami. E de fato, ele mostra ser muito mais forte e ainda ter raiva de delinquentes como Yuma costumava ser, fazendo ele atacar com tudo. Mas quando Yuma estava prestes a perder, ele pensa no motivo de estar ali, relembrando quando pediu perdão por tudo que tinha feito, tentando voltar para o clube de karatê, no qual percebemos que ele participava antes de tudo, mas a capitã recusou, dizendo que por mais que ele tenha se arrependido, isso não mudava o fato que ele feriu pessoas, mas ele implorou, dizendo que queria treinar karatê para ajudar seu time, como forma de se redimir com eles. Ao perceber a mudança real nele, a capitã aceita suas desculpas. Então Yuma, se lembrando do que tinha aprendido com ela, consegue se recompor e usar um golpe de karatê para atacar seu oponente. Porém, o capitão se recupera muito rápido, mas Yuma continua atacando, chegando bem perto da vitória. Mas o seu oponente tinha muito mais treinamento do que ele e consegue se manter de pé e atacar Yuma, derrubando ele. Com a derrota de Yuma, seu time não poderá ter mais nenhuma derrota, senão não venceriam, pois precisavam de 3 vitórias. Apesar disso, Ozeki promete que conseguirá vencer, chegando a sua vez de lutar. Porém, ele não estava tão confiante assim, sofrendo muita pressão com toda a equipe dependendo dele. Hinomaru tranquiliza ele, porque apesar de tudo, ele era o único que podia ser o presidente, por ter aceitado o jeito de cada um deles. E assim a luta começa com seu oponente sendo Sanada. Ozeki é derrotado antes mesmo da luta começar, mas o juiz diz que não valeu porque Ozeki não estava preparado. Seu time percebe que Sanada trapaceou de propósito para tirar a concentração de Ozeki, para fazer ele se sentir um perdedor. Mas quando a luta começa, Ozeki ataca com tudo, surpreendendo até mesmo seu oponente, pois com o ataque do Sanada, Ozeki percebeu que seu adversário considerava ele do seu nível, fazendo ter literalmente o efeito contrário que Sanada tentou. O time do colégio Ishigami pensa que não teria como Sanada perder, pois sua paixão por sumo era muito grande, mas ele já tinha visto Ozeki treinando por anos, com persistência, mesmo estando sozinho. Ele sabia que apesar de amar o sumo, provavelmente não teria persistido como Ozeki fez, e assim Ozeki consegue aproveitar uma brecha para empurrar seu oponente. Apesar de Sanada resistir, derrubando ele, Ozeki revida rápido, fazendo os dois caírem no chão. O juiz determina que Ozeki foi o vencedor e agora a luta de Hinomaru contra Sada determinará a equipe vencedora. Todos querem assistir a luta e o engraçado é que Shana é tão pequeno que foi carregado para assistir melhor. Sada se prepara para lutar, pensando como sempre confiou nas suas habilidades atléticas e como esperou por aquela luta com Hinomaru, que despertou seu interesse por sumo. E assim o duelo dos dois tesouros nacionais começa com os dois atacando com tudo. Sada se diverte com a luta que ele tanto esperou, mas percebe que diferente dele, Hinomaru estava focado na vitória. Depois de muito esforço dos dois, eles estavam esgotados, mas Hinomaru se esforça e consegue tombar Sada. Ele se prepara para perder, mas pensa que realizar seu sonho de enfrentar Hinomaru não é o bastante e tinha que vencer. Então Sada vai em busca da vitória, se reerguendo e atacando Hinomaru.
pressão na luta continua e seu time pensa que Hinomaru vai usar sua nova técnica, mas Kirihito explica que eles não conseguiram aperfeiçoar ela a tempo do torneio, então Hinomaru terá que vencer com sua técnica antiga. Sada consegue fazer seu golpe, mas antes de Hinomaru cair, ele pensa como todos do time estavam contando com ele, e consegue contra-atacar e usar sua técnica nova de combinar 3 ataques, nomeando ela de queda de 100.000 diabos. E assim, seu time comemora a vitória, já que com eles tendo vencido, eles poderiam participar da Nacional. Kirihito fica orgulhoso deles, falando que se sentiu como uma mãe assistindo os filhos no teatrinho da escola. Porém, Hinomaru arriscou muito, pois quase perdeu seu braço na luta. Apesar disso, eles agora vão para as lutas individuais, mas com seus corações trabalhando junto como uma verdadeira equipe. Apesar do Hinomaru precisar resfriar seu braço somente por precaução, seu oponente Sada teve de fato seu ombro deslocado e se sentia tão frustrado por ter perdido que pede perdão pro seu time e diz que vai desistir do sumo. Porém, sua equipe não aceita, dizendo que eles precisavam dele, e todos levam super bem a derrota, fazendo Sada ficar mais tranquilo. Apesar do time do Hinomaru vencer, Chihiro não estava satisfeito, pois com quem ele mais queria lutar era o próprio Hinomaru, mas com a chegada do torneio individual eles acabariam se enfrentando. Saki, que também estava por lá, vê Rene e pensa que ela era gerente do time do Hinomaru, mas ela nega, dizendo que no sumo não tinha mulheres como gerentes, fazendo Saki perceber como ela era exceção. O torneio individual começa com Ozeki sendo o primeiro a lutar. Apesar dele começar distraído, ele vence com facilidade, e assim chega a vez do Hinomaru, que também ataca com tudo, vencendo sua primeira luta. O time se pergunta se Hinomaru atacará eles com essa intensidade também, mas Chihiro fala que é assim que um lutador deve agir, mostrando estar ansioso para enfrentar Hinomaru. Então na vez dele, ele também vence sua luta com uma técnica que ele aprendeu no próprio torneio, fazendo todos estranharem a rapidez com que Chihiro aprende técnicas novas. Então ele agradece por Hinomaru ter treinado ele, deixando claro que vai pegar pesado na luta dos dois. Depois de Uma também ter sua vitória, chega o momento dos dois amigos se enfrentarem, com seu time confuso sobre para qual dos dois deveriam torcer. Quando a luta começa, todos ficam impressionados em ver como Chihiro evoluiu, mas obviamente não era o bastante para vencer Hinomaru. Porém, com sua derrota, ele só fica mais empolgado ao perceber que ainda tinha uma jornada para se tornar o mais forte, e isso faz com que Ozeki também deseje tentar vencer Hinomaru. Na vez do Mitsuhashi, ele tenta usar sua tática, mas seu adversário já estava esperando e derrota ele facilmente. Porém, apesar dele não ter conseguido nenhuma vitória, Kirihito pede para confiar nele, prometendo que ele vencerá na Nacional. Depois de mais uma vitória do Ozeki, chega o momento dele enfrentar Hinomaru, mas eles não sabiam que o braço dele realmente estava ruim, porque ele tinha pedido para Kirihito manter segredo para os seus amigos não pegarem leve com ele, tendo uma luta justa como forma de respeito por eles. Quando a luta começa, Ozeki suspeita que o braço do amigo estava machucado, porém percebendo que Hinomaru não queria que ele pegasse leve, continua atacando com tudo, fazendo Hinomaru lutar mesmo com seu braço doendo. Os dois se divertem por lutar com pessoas que ajudaram a inspirar um ao outro, se esforçando ao máximo para vencerem, e Kirihito começa a sentir um pouco de inveja, pois também queria enfrentar Hinomaru, mas mesmo com Ozeki dando tudo o que tinha, Hinomaru vence, já sem fôlego de tanto se esforçar. Apesar da frustração por ter perdido, Ozeki fala que nunca ficou tão satisfeito com uma luta, e diz que mesmo ainda tendo muitos oponentes pela frente, tem certeza que Hinomaru irá vencer e se tornar um Yokozuna do colegial. E assim, no final do torneio, Hinomaru de fato vence em primeiro lugar nas lutas individuais. No dia seguinte, o colégio parabeniza o clube de sumo pela vitória, recebendo os parabéns inclusive do diretor. Eles questionam por que todos estavam tão felizes com a vitória, já que não se lembrava da torcida do colégio durante o torneio, e Mitsuhashi descobre que era por conta de alguns vídeos da luta que estavam rondando pelo colégio. Eles se perguntam quem tinha filmado tudo aquilo quando uma garota chamada Auri aparece confessando ter sido ela, como forma de apoiar o clube de sumo, e diz que tem interesse em ser gerente deles. Ela era a garota que Hinomaru tinha salvo no primeiro episódio, que também estudava no colégio e queria ajudar Hinomaru a conquistar seu sonho, como forma de agradecimento, mesmo que Hinomaru não parecesse reconhecer ela. O time fica empolgado com a ideia de ter uma gerente e Reina fica com ciúmes por eles não terem chamado ela. Então Kirihito coloca as duas garotas como novos membros do time, tendo duas gerentes. Para comemorar, eles vão para um churrasco. Lá Hinomaru pergunta o que gerentes fazem e Kirihito explica que algumas tarefas que ele e Ozeki estavam fazendo era a função de gerentes, apesar de faltar algumas coisas no orçamento deles. Reina então fala que se eles precisavam de mais dinheiro era só ter pedido, porque ela como presidente do colégio conseguiria para eles, deixando ela toda feliz por ser útil. E assim eles começam a aproveitar o rodízio do restaurante, comendo sem parar uma coisa atrás da outra, até que só Chihiro ainda estava querendo continuar comendo. Porém Kirihito fala que eles não foram lá só para se divertirem e aquilo também era um treinamento e que eles deveriam comer 20.000 calorias para construir mais massa. Isso faz com que todos voltem a devorar seus pratos e obviamente deixa o dono do restaurante em prantos. Mas depois de um tempo devorando a comida, eles ficam entupidos e Kirihito pensa que terá que pagar uma multa por ter sobrado comida nos pratos, deixando o chefe feliz. Mas Hinomaru continua comendo feito doido por odiar desperdício de comida. Na saída, todos vão embora se divertindo e apesar do dono do restaurante ter gostado deles, apreciarem sua comida, ele coloca uma placa dizendo que o clube de sumo não era mais bem-vindo. Com a Nacional chegando,
treinando para eles se prepararem, Kirihito pede para eles passarem a treinar em dupla, com Hinomaru junto com Shihiro, Ozeki com Yuma e Mitsuhashi junto com ele, para que todos aprendessem mais uns com os outros. No entanto, no treino de Ozeki e Yuma, ele não demonstra estar muito empenhado e Reina começa a observar a luta deles, se lembrando da conversa do dia anterior com Hinomaru, que comentou que Yuma não parecia estar se empenhando tanto quanto antes e provavelmente era por conta do Ozeki, fazendo ela se perguntar por que colocar justamente os dois como uma dupla. Depois de um tempo com eles lutando, Ozeki percebe que tinha algo de errado e Yuma então diz que agora que ele sabia como Sumo era, percebe o que tinha roubado de Ozeki, sentindo que não merecia estar no time, mas Ozeki diz que desde que ele pediu desculpa aquilo virou passado, e ele achou até engraçado ver como ele estava gostando de verdade do Sumo, depois de ridicularizar tanto ele. Ele também fala que se não fosse por tudo aquilo e Yuma não ter entrado pro time, eles não poderiam ter lutado no torneio e deseja que Yuma se divertisse cada vez mais com o Sumo. Nesse momento, Hinomaru aparece falando pra Reina que o seu plano tinha dado certo, fazendo ela perceber que ele sabia que bastava Yuma descobrir que Ozeki tinha perdoado ele, pra eles ficarem bem. Apesar de resolvido esse problema, Hinomaru ainda não tinha encontrado uma forma de conseguir derrotar Tennoji na Nacional. Enquanto ele e Kirihito tentavam bolar um plano, Kirihito recebe um telefonema do mestre Shibakiyama, convidando o time para treinar no fim de semana em Nagoya, e assim todos vão para Nagoya. A equipe fica animada em curtir um pouco do turismo, já que só poderiam se reunir com o mestre à noite. Kirihito fica um pouco resistente com a ideia, mas pensando que pode ser o último momento deles se divertirem antes da Nacional, acaba aceitando. Então eles se dividem em dois grupos, porque uns queriam conhecer a culinária do local e outros queriam ver o castelo Nagoya, e assim eles curtem o passeio, onde encontram um simples ator lutador de sumo esperando alguém para desafiá-lo para uma luta. Obviamente, Hinomaru fica animado com a ideia de lutar, porém outra pessoa também mostra interesse e os dois acabam discutindo e decidem lutar sumo para decidir quem vai lutar com o ator. Os dois começam a lutar e Kirihito percebe que aquele se tratava do tema, o Tesouro Nacional. Apesar disso, Hinomaru ataca com tudo, tentando mostrar do que é capaz, porém Tema não demonstra temer nada, fazendo Hinomaru hesitar. De repente, a luta é interrompida pela equipe dele, que mostra conhecer Hinomaru e sua técnica, fazendo Kirihito perceber que os lutadores já estavam se preparando para atacar na Nacional. Mais tarde, enquanto todos treinavam, Saenoyama chama Hinomaru para levar ele para outro lugar. No caminho, ele percebe que algo estava preocupando Hinomaru. Ele explica que tá com medo da sua melhor técnica não ser útil na Nacional, mas Saenoyama diz que a melhor técnica dele é o coração que nunca desiste, e fala que o mestre quer que ele lute junto com os lutadores profissionais que darão a ele o desafio que deseja. Enquanto isso, as gerentes espiam Hinomaru gravando ele escondido a pedido do Kirihito. Hori fala que todos eles são Sekitori, considerados a elite dos lutadores profissionais, explicando que ela sabia disso por ter estudado que todos os lutadores que possuem mawashis brancos eram Sekitori, mas apesar do mestre ter planejado Hinomaru treinar com eles, os lutadores não agem de forma muito receptiva, tratando ele como um inseto, porque para eles, somente o rank valia para mostrar quais lutadores eram de valor, dependendo do próprio Hinomaru provar o contrário. Então ele desafia um deles pra luta, que era inclusive mais forte do que o próprio Saenoyama, que Hinomaru nunca conseguiu vencer. Porém, usando sua técnica nova, ele derruba o lutador e todos ficam empolgados pra lutar com ele também. Nesse momento, um velho aparece e começa a observar a luta junto com as meninas. No duelo seguinte, Hinomaru cai junto com o oponente dando empate, e os próximos ele perde todos, não importando o quanto ele tente, fazendo ele passar por uma imagem de um lutador sem valor. Todos desistem de lutar com ele, explicando que apesar da técnica dele ser boa, funciona quando pega a pessoa desprevenida, mas eles já conhecendo ela, pode ser destruída facilmente. Ou seja, a técnica não funcionaria também com profissionais na Nacional, fazendo Hinomaru temer seu futuro no sumo. Então o velho que estava assistindo chama Hinomaru para acompanhar ele, pedindo para Rin ir junto. Hinomaru fica sem entender nada, porém descobre que aquele velho era o famoso ex-Yokozuna Shunkai, que estava disposto a treiná-lo por uma semana inteira, contanto que eles obedeçam suas ordens sem questionar. E assim o treinamento de Hinomaru com ele começa, mas de uma forma que ele e Reina não entendiam. A primeira missão deles era fazer compras e depois faxinar o local, com eles falhando nas duas missões. Depois de um tempão, finalmente chega dois lutadores profissionais para lutar com Hinomaru, porém Shunkai fala para ele usar somente a sua técnica e nisso ele passa os 15 minutos perdendo, depois de não servir mais como ataque surpresa. No final do dia, Kirihito chega para entregar as malas dos dois e Reina comenta que ele deveria desistir daquele tipo de treinamento, mas Hinomaru se recusa a ir embora de mãos vazias. Quando retornam, escutam a conversa dos dois lutadores falando que Shunkai deve estar curtindo com Hinomaru, pois apesar dele já ter treinado dois Yokozuna, todos os outros alunos desistiram por não aguentar seu treinamento pesado e começam a zombar da técnica do Hinomaru. Nesse momento, Shunkai aparece e dá uma bronca neles, dizendo que Hinomaru, diferente deles, não foi abençoado com um corpo grande e por isso aquela técnica era sua única chance, e que era errado zombar de alguém que estava dando o seu melhor. E assim seu treinamento peculiar segue, com Hinomaru tendo que fazer compras com pouquíssimo dinheiro, preparar o prato e tudo isso em apenas 30 minutos, com ele falhando no teste sem entender seu significado. Mais tarde, enquanto Hinomaru treina, Reina questiona se não era mais fácil Shunkai dizer para Hinomaru o que ele precisava fazer.
fazer, porém ele diz que respostas fáceis não têm tanto resultado, mas se ele encontrar a resposta sozinho ajudará a se fortalecer. Enquanto isso, Tenma treina junto com os outros lutadores, deixando claro que o seu objetivo é se tornar um Yokozuna. Nesse momento ele descobre que o ex-Yokozuna estava treinando Hinomaru. De noite, Reina toma seu banho tranquilamente quando escuta Shunkai do lado de fora. Ele começa a conversar com ela, explicando que tinha chamado para ir junto no treinamento para ela dar força para ele. E apesar dela sentir que não estava fazendo nada para ajudar, estava sendo um apoio e com os dois juntos podiam aprender um com o outro, e falando que tinha uma beleza em ver um baixinho como Hinomaru derrotando grandalhões. No dia seguinte, Hinomaru aparece empolgado por ter pego todos os folhetos que encontrou, mas Reina reclama dizendo que ele poderia ter pedido ajuda para ela, pois ela tinha acesso a todos os folhetos pelo celular. Isso faz ele perceber uma coisa, e vai esperançoso para sua missão de comprar comida em 30 minutos, deixando Reina para trás. Enquanto os dois esperavam por Hinomaru, Tenma aparece. Nesse momento, Hinomaru chega e Tenma fala para Shunkai treinar ele ao invés do Hinomaru, pedindo um duelo com ele, onde o vencedor será digno de ser aprendiz do Shunkai. Apesar dele não demonstrar interesse em trocar de aprendiz, Hinomaru aceita seu desafio, explicando pro velho que teve medo de lutar com Tenma na primeira vez, e precisa dessa luta para perder esse medo. Eles se preparam para lutar e Shunkai percebe que, diferente do Hinomaru, Tenma tem um corpo perfeito de um lutador. Apesar disso, Hinomaru já tinha entendido a mensagem do Shunkai, e ele consegue derrotar Tenma, entendendo que sua técnica podia variar bastante, como o próprio nome já dizia, queda dos 100.000 diabos. Assim como para pegar uma refeição tinha várias formas, tanto de preparar o prato como a forma de pedir para entregar, desvendando o mistério do seu treinamento. De noite, como prêmio, Shunkai chamou Yokozuna para treinar com Hinomaru, fazendo ele se sentir sortudo e esperançoso em ser campeão do sumo colegial. Enquanto isso, o resto da equipe treinava, porém por eles estarem lutando com profissionais, Ozeki começa a perder a confiança em si mesmo e Shihiro tem a ideia de levar ele, junto com Hori, para um outro colégio para treinar com o clube de sumo que tinha vencido a última nacional. Ao mesmo tempo, Yuma e Mitsuhashi treinavam pesado para compensar a derrota do torneio, fazendo eles ficarem mais fortes ainda, principalmente o pequeno Mitsuhashi, que claramente mudou de corpo depois desse treinamento. Enquanto isso, Ozeki e seu time são zombados pelo colégio, pelo fato deles já terem todo um histórico no sumo, enquanto o colégio Odashi estava iniciando agora. Então eles vão embora, porém Ozeki volta pro colégio revoltado por terem insultado a história do sumo que ele construiu com tanto custo, sendo tudo isso um plano de Shihiro para fazer ele se reerguer. Ozeki então diz a eles que o colégio Odashi vai provar que é o melhor de todos, vencendo a nacional, e assim ele recupera sua confiança. Enquanto isso, Mitsuhashi treina com o mestre Shibakiyama, orgulhoso com seu avanço, porém ao terminar a luta ele pede pro mestre lutar com Kirihito, que fica relutante por não poder lutar por mais de 20 segundos por conta da sua saúde. E mesmo Mitsuhashi sabendo disso, ele insiste que Kirihito lute, imaginando que ele sente falta de lutar sumo, e dizendo que reparou que ele nem sequer estava como membro reserva do time, dizendo que caso um deles se lesionasse, como aconteceu com Hinomaru no torneio, eles precisariam dele. Com o mestre também apoiando a ideia, Kirihito fica sem ter como recusar, então eles começam a duelar com Kirihito, achando que não conseguirá aguentar 20 segundos com o mestre, porém ele de fato sentia falta de lutar e consegue vencer, deixando o time empolgado. Depois desse longo treinamento, eles se despedem e voltam pro colégio Odashi, com cada um aperfeiçoando onde precisavam. Ozeki treina em local público para enfrentar seus medos. Shihiro pede para treinar com Sada, enquanto Hinomaru estuda sobre seu principal oponente, Tennoji, o Tesouro Nacional, e a atual Yokozuna colegial. Ele assiste uma entrevista com Tennoji que claramente desafia os outros lutadores, dizendo que ninguém ama sumo mais do que ele, se portando como um verdadeiro Yokozuna. E assim o tempo passa com cada um treinando e dando o seu máximo quando finalmente a nacional chega. Hinomaru se prepara para lutar com o poderoso Tennoji. Qualquer um ficaria intimidado em lutar com ele, mas Hinomaru estava confiante o bastante para se manter erguido. Porém Tennoji já tinha sido baixinho no passado, motivo de ter aperfeiçoado tanto suas técnicas, passando por uma jornada parecida com a de Hinomaru. Com isso, ele estuda com muito cuidado todos os seus oponentes antes dos torneios, com a ajuda da sua irmã Saki, conseguindo prever os movimentos dos oponentes, motivo de ser o Yokozuna colegial. Apesar da clara desvantagem de Hinomaru, sua paixão por sumo era maior que Tennoji esperava, e Hinomaru não abre mão da vitória, se esforçando para desequilibrar Tennoji, aquele que tinha feito com que Hinomaru seguisse o caminho do sumo, vendo alguém que, assim como ele, não era tão alto, mas mostrava força. Com todo seu esforço e suas novas habilidades, Tennoji percebe como tem um oponente à sua altura que estava prestes a derrubá-lo, porém ele consegue se recompor e derrubar Hinomaru, que infelizmente perde a luta. Por essa vocês não esperavam. Todos ficam arrasados com sua derrota e Ozeki pede para Hinomaru não participar da próxima batalha do torneio de times, porque mais uma vez ele tinha lesionado seu braço e precisaria passar por um médico. Hinomaru recusa fazer isso, mas Ozeki explica melhor, dizendo que é um médico que fará seu braço recuperar mais rápido para ele poder estar recuperado pro torneio no dia seguinte, com os quatro tendo que sobreviver sem ele somente na primeira partida do torneio. Então Hinomaru vai junto com o mestre Shibakiyama no médico, que promete deixar seu braço novo em folha. Enquanto isso, seu time aguenta a barra lutando contra o time de Tenma, com Ozeki vencendo a primeira luta e Yuma vencendo a segunda graças
graças às técnicas ensinadas pelo Karatê. Com 2 derrotas seguidas, o time de Tenma conta com ele, um tesouro nacional, para vencer a próxima luta contra Chihiro. Os dois se preparam para lutar e Chihiro de cara começa a apanhar do Tenma. Porém Sada, que tinha treinado com ele, sabia da facilidade que Chihiro analisava e aprendia as técnicas do oponente, que compensava qualquer falta de experiência que ele tinha com Sumo. Mas Tenma ataca Chihiro ainda mais forte, fazendo ele quase perder. Porém a vontade que Chihiro tem de vencer prevalece, fazendo ele derrubar Tenma. E assim eles vencem a primeira partida com 3 vitórias seguidas, e se encontram com Hinomaru, que já tinha tratado seu braço e não tinha dúvidas que seu time tinha vencido. No segundo dia do torneio já era diferente, pois mesmo depois de 3 vitórias eles teriam que continuar lutando. Apesar disso, eles vencem as 4 primeiras lutas, porém na vez de Mitsuhashi ele tenta enfrentar seu oponente de frente e perde em poucos segundos, decidindo que na próxima irá vencer com sua técnica de esquiva. Nos corredores, Tennoji encontra com Sosuke e eles se intimidam. Mais tarde, o colégio Odashi se depara com o colégio Ishigami, que fala que gostaria de treinar junto com eles. Os Odashi ficam um pouco desconfiados, mas vão assim mesmo. Lá, Sada explica que ajudando eles, Tennoji pode ser derrotado, o que beneficiaria os dois. Então eles começam fazendo uma simulação da luta, enquanto Kirihito sai para assistir a luta atual de Tennoji contra Sosuke. O pai de Sosuke também assiste a luta junto com o mestre, sendo uma batalha de 2 campeões. Apesar de Hinomaru ter que enfrentar um dos dois, ele aprende a melhorar sua força com o treinamento. Enquanto isso, na luta, Tennoji ataca brutalmente e apesar de apanhar, Sosuke, diferente de outros lutadores, continua calmo e focado em vencer. Com isso, ele consegue derrubar o poderoso Yokozuna colegial. De noite, o colégio Odashi joga cartas com todos confiantes pro dia seguinte. Então na semifinal, o time Odashi se prepara para lutar com o time de Tennoji, com cada um tendo uma força e técnica diferente. Apesar disso, toda a plateia parecia torcer pro colégio Odashi. Então a primeira luta começa com Ozeki contra Enoki, um lutador que assim como ele, estava no sumo se esforçando por ele mesmo e por outra pessoa. No caso de Ozeki, ele se esforça por Hinomaru, e no caso de Enoki por Tennoji, que foi quem ajudou ele a ganhar forças e não desistir do sumo. Os dois lutam se esforçando para alegrar suas inspirações, porém Tennoji já tinha perdido uma luta e contava com Enoki, então ele se esforça e consegue derrotar Ozeki. A próxima luta é Mitsuhashi contra justamente o grandalhão do time adversário, porém dessa vez ele tinha se esforçado e se aperfeiçoado de verdade, utilizando da técnica de começar a luta antes da hora, assim como Sanada fez no torneio com Ozeki. Mitsuhashi faz de tudo para pegar seu oponente distraído, conseguindo fugir da sua visão e agarrar ele por trás. Agora tudo que ele tinha que fazer era empurrar um grandalhão pesado para fora do ringue, porém o grandalhão consegue agarrar Mitsuhashi antes, mas Mitsuhashi usa sua perna fazendo os dois caírem praticamente juntos, e assim todos os seus esforços valem a pena, e ele até que enfim consegue sua vitória. Porém ela não dura muito, pois os juízes revisam o resultado e impedem para a luta se repetir porque a vitória não estava muito clara, mas com o grandalhão caindo em cima da sua perna, Mitsuhashi não conseguia mais dar saltos para usar sua reinvestida, e assim ele perde com o colégio Odashi tendo 2 derrotas, ou seja, eles não poderiam mais perder a partir de agora. Para piorar, a próxima luta é com o Tesouro Nacional Kano, que reflete como Mitsuhashi deve ter se esforçado para aquela luta, mas fala que nada daquilo adiantava se ele não conseguia vencer, deixando Chihiro, seu oponente, irritado. Ele fala que apesar de Mitsuhashi ter perdido, fez ele perceber quanto é bom se esforçar pela vitória, ficando revoltado com o fato de Kano ter chamado o esforço do amigo de insignificante, e prometendo que vai provar seu valor. Chihiro começa usando sua técnica de tapas consecutivos, desestabilizando Kano, porém isso faz com que ele acenda sua chama e revide agarrando ele, mas ao invés do Chihiro tentar se afastar para usar uma das suas táticas de longa distância, ele evolui como lutador, enfrentando seu oponente de frente, empurrando Kano com força para fora do ringue, algo que ele enxergava como banal até ver Mitsuhashi usar essa técnica, e assim ele vence a luta, com Mitsuhashi assistindo a evolução do amigo. Porém o próximo a lutar é Yuma, que estava nervoso com tantas coisas em jogo, dependendo dele não perder para o seu time continuar na nacional, e ainda sentindo remorso por Ozeki ter perdido pela falta de treinamento por culpa dele ter roubado o dojo no passado, mas percebendo que é a oportunidade perfeita para se redimir, Yuma se acalma e encara a oportunidade, com sua professora de karatê torcendo por ele na plateia. Antes da luta começar, seu oponente fala que para ele, aquele torneio era só para se mostrar para os estábulos que escolheriam um lutador que se destacar, se lamentando por ele ter que lutar com Yuma, chamando ele de fraco, achando que uma vitória contra ele não valeria de nada. Então a luta começa com uma disputa de tapas. Seu adversário se lembra de quando perdeu para Tennoji, desejando vencer para conseguir derrotá-lo e virar o Yokozuna. Porém Yuma consegue prever seus golpes e contra-atacar graças ao treinamento de karatê. Apesar disso, o oponente continua firme, mesmo com Yuma atacando com tudo, mas ele não desiste e continua lutando para se redimir, conseguindo lutar muito melhor com esse objetivo em mente e finalmente vencer, fazendo toda a torcida chorar de emoção e ele se sentir mais perto de se redimir com Ozeki. E agora finalmente chega o momento da luta do Hinomaru, dependendo só dele conseguir vencer e se tornar um lutador profissional. O time do Tennoji fica arrasado com todas as derrotas, mas ele conforta todos, lembrando que só termina quando a última luta acabar, agindo como um verdadeiro Yokozuna que ele quer se tornar. Porém Hinomaru não se intimida, porque tinha ido lá exatamente querendo derrotar
derrotaram o Yokozuna, e acima de tudo não querendo desperdiçar a oportunidade dada por seus colegas. Então os dois se preparam para lutar sentindo o desejo da vitória, já que os dois queriam a mesma coisa e tinham perdido somente uma única luta até o momento. Os dois se atacam com tudo, já conhecendo os truques um do outro, conseguindo se defenderem dos ataques. Porém, ao que tudo indicava, se a luta continuasse assim, Hinomaru iria perder. De repente, ele parte para a defensiva, chegando até mesmo a recuar, mas era tudo um jogo para ele se posicionar melhor e atacar usando as técnicas do seu time, pegando todos de surpresa, incluindo Tennoji. Ele reflete como por muito tempo pensou que teria que ser forte para carregar seu time. Porém, quando perdeu para Tennoji no início da Nacional, viu seu time se fortalecendo por ele, fazendo ele ficar grato pelas técnicas que eles usavam, permitindo que ele aprendesse elas e usasse com Tennoji naquele momento. Tennoji é um lutador muito forte e consegue revidar, mas apesar dele ser forte, Hinomaru não estava sozinho, pois aprendeu muito com sua equipe, mestres e até mesmo rivais, com todos torcendo por sua vitória. Então ele usa sua tática que tinha treinado, mas Tennoji começa a esmagar seu braço. Apesar disso, a determinação dele continua a mesma e ele consegue derrotar o Yokozuna colegial, conseguindo sua merecida vitória. E o Colégio Dashi chega nas finais na primeira vez que competiu na Nacional. Tennoji consola toda a sua equipe e sua irmã, ao mesmo tempo que torce para Hinomaru conseguir vencer as próximas lutas. Porém agora o desafio era um pouco maior, pois ele terá que vencer o time do Sosuke, que esperou tanto para enfrentar Hinomaru. A equipe comemora a vitória, mas Reina sente que por algum motivo não estava tão feliz quanto o restante do grupo. Yuma comenta que agora, mesmo que eles perdessem, bastava Hinomaru vencer a última luta para conseguir ser um lutador profissional, e que para eles que começaram há tão pouco tempo estava ótimo ficar em segundo lugar. Então Reina percebe por que não estava feliz. Eles ainda não tinham ganhado e já estavam agindo como satisfeitos. Depois de dar um tapão em Yuma, ela dá uma mini bronca na equipe, falando que eles não podiam pensar assim e tinham que continuar se esforçando para vencerem, até porque nada garantia que só a vitória de Hinomaru seria suficiente para ele ser notado e ele precisava da sua equipe. Ozeki concorda, dizendo que não só por ele, mas por todos, eles tinham que se esforçar para serem o melhor time colegial do Japão. Hinomaru escuta a conversa e pensa que aquela era a última vez que eles vão lutar juntos como uma equipe, já que alguns não estariam mais no colégio no ano seguinte, e todos se animam para conquistar a vitória. E assim, no dia seguinte, Odashi conhece melhor o time que vão enfrentar, que acreditavam que lutador de sumô tem que ser grande e pesado, zombando do tamanho deles. Nesse momento, Hinomaru e Sosuke prometem que irão lutar com tudo na batalha deles. E assim a final da Nacional começa, e o primeiro que irá lutar é Shihiro, com o time adversário que por coincidência é seu irmão mais velho, que sempre tomou tudo dele. Inclusive, todo esporte que ele pegava na infância, o irmão ia depois e o superava, desistindo do esporte em seguida, fazendo Shihiro nunca gostar do irmão e desejar vencer ele, motivo que ele fez questão de ter sido ele a lutar na primeira luta dessa final. Apesar do seu irmão ser um bom lutador, ele não era um tesouro nacional por ficar usando suas técnicas malucas, e assim os dois irmãos começam a lutar numa batalha que nem sequer parecia sumô, dando mais pra uma briguinha de irmãos. Porém o que Shihiro não sabia é que de fato o irmão gostava mesmo de sumô, e Shihiro vacila em ir na onda do irmão se enfrentando de cabeça, golpe que ele nunca aperfeiçoou, fazendo ele perder completamente a vantagem e ser derrotado na primeira luta. Apesar disso, o time Odashi não se abala, pois o próximo que vai lutar é justamente Kirihito, que já tinha se mostrado um lutador capaz de derrotar até mesmo profissionais, apesar do problema de saúde, e isso graças ao Mitsuhashi, que estava machucado demais para lutar por ter enfrentado sua luta, sabendo que eles tinham o melhor lutador reserva. Antes da luta, seu oponente começa de novo com o papo de que para ser lutador de sumô tem que ser grandão, mas Kirihito corta o papo furado dele, pois só queria curtir o momento da sua provável última luta em um torneio de verdade. O time adversário se pergunta por que ele e sua equipe estavam tão confiantes com ele, sendo que investiram em Mitsuhashi, mas assim que eles começam a lutar, seu oponente percebe como Kirihito é forte, porém percebe que apesar dele ser bom, ele tá lutando com pressa, fazendo ele desconfiar que Kirihito não aguentava muito tempo de luta. Então ele faz de tudo para estender a luta e Kirihito começa a se sentir sufocado, chegando a passar dos 20 segundos que ele aguentava. Apesar disso, ele continua se esforçando e consegue derrubar o oponente caindo junto com ele. Mas assim como foi na luta com Mitsuhashi, os juízes pedem para repetirem a luta. O time se preocupa, pois claramente Kirihito não aguentava mais, mas ele mesmo estava sorrindo por ter a oportunidade de participar de mais uma luta, fazendo o adversário sentir como se tivesse sendo assombrado por um espírito. E assim Kirihito derruba, ficando satisfeito com a sensação da vitória e grato por Mitsuhashi ter dado essa oportunidade para ele. Depois o time de Tennoji chega para assistir a próxima luta, que será do Yuma, que inclusive ainda estava com a marca do tapão que recebeu da sua irmãzinha. Antes da luta, Reina se preocupa com o irmão, pois ele ainda estava se recuperando da última luta e seu oponente parecia extremamente forte, sendo elogiado inclusive por tesouros nacionais. Porém Yuma ataca com tudo, deixando todos surpresos, e seu oponente da última partida fala que pode não parecer, mas os tapas dele são poderosos. Yuma ataca tão rapidamente que o seu adversário não consegue fazer nada. Porém, em um momento da luta, o juiz teve que interferir porque o oponente estava machucado. Yuma pede desculpas por ter pego pesado demais e Sosuke tenta ajudar seu amigo e Hinomaru faz o mesmo. Então os dois voltam a
voltaram a lutar, porém dessa vez Yuma não estava lutando apenas pelo seu time, mas também por si mesmo, por ser sua última luta, enquanto seu oponente decide que terá que acabar com a luta rápido, pois o tampão de nariz atrapalhava sua respiração e levanta ele no ar. Yuma luta para se livrar do oponente, porém acaba caindo no chão. Apesar de ter perdido, seu adversário o considerava um gênio por ser tão forte com tão pouco tempo de treino, e seu time e seus amigos estavam orgulhosos dele. Mas mais uma vez a equipe Odachi não podia perder mais nenhuma luta para conseguir vencer o torneio, chegando na vez de Ozeki lutar com seu oponente chamado Daniel, um lutador estrangeiro com um físico impecável, e só não é no Tesouro Nacional por ser estrangeiro. Daniel fala que acha que o que manda no sumo é o coração e que apesar deles não serem muito altos, eles eram fortes, assim como ele antigamente era alto e era fraco, mas agora os dois eram apaixonados pelo sumo e conheceram alguém que os tornaram fortes. Daniel mostra que tem algumas habilidades do Sosuke, enquanto Ozeki tem um espírito como de Hinomaru, mas apesar deles serem muito parecidos, enquanto Daniel queria ser como Sosuke, Ozeki via Hinomaru como um amigo, mas também como rival. Essa diferença faz Ozeki conseguir vencer a luta e todos comemoram a vitória. E agora só dependia do Hinomaru conseguir vencer Sosuke, para avançar na sua jornada para se tornar um Yokozuna. Ele percebe como cada um do time colaborou para eles chegarem até ali, com a dedicação do Yuma, a confiança do Shihiro, o treinamento do Kirihito, a coragem do Mitsuhashi e o apoio de Hori e Rena, e ao apoio e união que o Capitão Ozeki deu a todos, agradecendo cada um deles por tudo. E assim ele vai lutar com Sosuke, um monstro no sumo, filho de um Yokozuna que estava assistindo a luta. O público vibra e Hinomaru diz que foi até lá para escutar aquele som, alto o suficiente para alcançar as nuvens onde sua mãe tá. Então os dois se enfrentam com toda a força que eles têm, se esforçando para vencerem, porém eles são muito bons. Os dois se atacam com fogo nos olhos, terminando com os dois não podendo vacilar nem um segundo. Sosuke se lembra de quando era criança e decidiu seguir o caminho do pai como forma de mostrar respeito a ele, entendendo que ao seguir esse caminho teria que honrar o nome da família e se tornar um Yokozuna. Porém, apesar do seu pai ter ensinado que ser um Yokozuna era solitário, ele terá companhias de rivais que também desejam alcançar o título, com ele entendendo melhor o que ele havia dito. Enquanto isso, na plateia, sua mãe torcia por sua vitória, quando percebe que tinha outra pessoa na plateia com uma foto no colo, a foto da mãe de Hinomaru, como uma forma dela estar presente naquele momento pelo seu filho. A luta continuava com nenhum dos dois dando abertura para o outro, porém o braço de Hinomaru estava lesionado, tornando difícil para ele manter a posição. Ele se lembra da sua mãe, que adorava ver ele vencer e deixava ela feliz, mas ela ficou doente e se lamentava por ser baixinha, assim como seu pai, não conseguindo ter dado uma boa altura para o seu filho, indo de base antes que pudesse ver ele vencer esse desafio. Ele se lembra quando era criança, com Kirihito falando que todos queriam ser como o poderoso Yokozuna, mas ele explica que na verdade ele queria ser lutador porque parecia divertido derrotar um Yokozuna, fazendo ele se lembrar de toda sua jornada até aquele momento e da sua paixão pelo sumo. E assim Hinomaru usa toda a sua paixão para ganhar forças e empurrar Sosuke, porém ele consegue impedir e eles voltam a se enfrentar de igual para igual. Enquanto assistia a luta, Reina percebe como subestimou o sumo, mas quanto mais aprendia sobre ele, mais entendia e admirava o esporte, se apaixonando pelo sumo de Hinomaru, entendendo a beleza que o velho havia dito em ver ele derrotando os oponentes. Enquanto isso, Hinomaru finalmente consegue dar sua investida que treinou para derrotar Sosuke, virando ele várias vezes até conseguir desequilibrá-lo. Apesar de estar conseguindo, seu braço perde a força e ele teme pela derrota, mas se esforça e consegue finalmente jogar Sosuke no chão, vencendo a nacional. Todos choram emocionados comemorando a vitória e até mesmo os pais de Sosuke, orgulhosos de Hinomaru, enquanto ele mesmo refletia sobre como nunca teria conseguido chegar até lá sozinho, e se lembra da sua mãe dizendo que mesmo que não estivesse lá quando seu sonho fosse realizado, ela iria assistir das nuvens. Mesmo o sonho não tendo sido finalizado, ele fica grato por tudo, e assim o Colégio Odachi vence o torneio nacional, com Tennoji, Sosuke e Hinomaru conseguindo se tornar lutadores profissionais, mas com isso, Hinomaru teve que deixar o colégio e seu time para focar na sua carreira. Porém, antes de ir para sua nova vida, a equipe decide lutar sumo como forma de despedida para Hinomaru lutar pela última vez com seu antigo time. E como eu venho falando, galera, a gente tem um novo canal só sobre filmes e tá muito bacana, sério mesmo. Vale a pena você conferir e se inscrever lá para descobrir e receber vários filmes. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários aqui embaixo. E eu já peço o seu like aqui embaixo para apoiar esse vídeo. E caso você ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho que é muito importante para receber os vídeos novos, beleza? Valeu, galera, se cuidem!